Quem foi São Cipriano? Você já ouviu falar sobre São Cipriano? Existem muitas lendas e mitos sobre a entidade deste homem, que uns dizem ser santo, outros dizem ser feiticeiro. Afinal, São Cipriano é do bem ou do mal? Existe uma confusão muito comum no Brasil e em Portugal com a figura de dois homens diferentes, o feiticeiro de São Cipriano e o bispo de Cartago, também chamado Cipriano e santificado pela Igreja Católica. A confusão existe não só pela coincidência entre os nomes, os dois foram contemporâneos, ou seja, viveram na mesma época, mas há um abismo histórico e religioso na vida desses dois homens. Além disso, o São Cipriano feiticeiro casou-se com uma cristã e converteu-se ao catolicismo e tornou-se um mártir da Igreja Católica. Cipriano, de bruxo a santo. São Cipriano de Cândido, de nome feiticeiro, é considerado o padroeiro das bruxas e das consciências ocultas. Acredita-se que ele tenha nascido em Chipre e vivido na Antioquia, uma região montanhosa da Ásia, hoje pertence à Turquia. Ele nasceu em uma família abastada de crenças pagãs e foi incentivado desde crianças ao estudo de feitiçaria e das ciências ocultas, como alquimia, astrologia, adivinhação, as diversas modalidades de magia. Aos 7 anos, São Cipriano já era um jovem mago. Sabia invocar trovões e ventos, formar tempestades no mar e na terra. Aprendia feitiço e magias negras e iniciou-se nos mistérios das ciências ocultas. Viajou por muitos países de todo o mundo aprendendo, ensinando a feitiçaria. Após muitos anos viajando pelo Egito, Grécia e outros países aperfeiçoando seus conhecimentos, aos 30 anos de idade Cipriano chega a Babilônia, a fim de conhecer a cultura ocultista dos canadeus. O livro de São Cipriano ou o livro da capa preta? O livro da capa preta é atribuído a São Cipriano, mas não existe provas de que ele tenha sido mesmo escrito pelo feiticeiro. Este livro contém diversos pensamentos ópticos por centenas de viagens feitas por todo o mundo e relato de rituais dos magos. O livro da capa preta, que se conhece hoje em dia, contém diversos rituais de ocultismo e de exorcismo, magias e simpatias com muitas finalidades, inclusive para o candidiano. É um livro dividido em 10 partes e contém a famosa oração da capa preta milagrosa, os rituais, conhecimento aprendido com as famosas bruxas de Évora, que ensinou a magia negra a Cipriano. Também estão contidos nesse livro, após a morte da bruxa, conta-se que Cipriano se apendurou dos seus manuscritos da bruxa e aprendeu a invocar a presença do diabo. A jovem cristã Justina. Mas a história de Cipriano mudou completamente na cidade de Antioquia, atualmente um sítio arqueológico na Turquia. Foi lá que ele conheceu Justina. Justina era uma jovem rica e bela, que apesar de ter sido educada no paganismo, tornou-se cristã e converteu-se seus pais ao cristianismo. Muito devota, Justina tinha fé inabalável em Jesus Cristo. Quando chegou à adolescência, os pais de Justina queriam que ela se casasse com um jovem rico chamado Aglaide, que estava apaixonado por ela. Mas Justina não queria se casar, queria manter a sua virgindade. Aglaide, oferecido, recorreu ao feiticeiro Cipriano, pedindo a ela que utilizasse os seus feitiços para fazer com que a bela donzela se entregasse ao matrimônio. Cipriano fez um feitiço, nada aconteceu. Justina rebatia os seus feitiços de Cipriano com oração e com o sinal da cruz. Ele investigou a tentação demoníaca sobre o corpo de Justina, usou pó da luxúria, ofereceu sacrifícios aos demônios, mas nada teve eficácia. A fé de Cipriano em sua fé pagã ficou brutalmente abalada e fez com que ele se voltasse contra o demônio e contra as ciências ocultas. Influenciado por um amigo cristão chamado Eusébio, impressionado com a força que Deus teve contra os seus feitiços aplicados em Justina, Cipriano resolveu se converter ao catolicismo. Cipriano queimou os seus livros de feitiços e destruiu os bens que tinha aos pobres. Justino e Cipriano então passaram juntos a pregar a fé cristã por Antioquia. A revolta de Diocleciano. O imperador romano Diocleciano ficou sabendo das obras cristãs de Cipriano e Justina e quiseram acabar com essas pregações. Praticar o catolicismo era proibido na Nicomédia. Por isso, Cipriano e Justina foram perseguidos, presos e torturados. Foram levados ao imperador e ele os obrigou a renegar a fé cristã. Ela foi chicoteada e ele açoitado com pontas de ferro, mas não cederam. Eles não negaram a sua fé, então Diocleciano colocou Justina e Cipriano em uma caldeira fervente de banha e cera, e mesmo assim os mártires não negaram a sua fé.
por fim foram decapitados às margens do rio Galo e da Nicodêmia. Cipriano e Justina, como mártires, foram canonizados e santificados como São Cipriano e Santa Justina. Portanto, São Cipriano passou de mago das ciências ocultas e bruxaria a santo das religiões cristãs. São Cipriano de Cartago. Este São Cipriano é considerado um dos padres latinos. Converteu-se ao catolicismo aos 35 anos de idade. Empenhou-se nas organizações da Igreja Católica na África. Ele foi um mestre na moral cristã e deixou diversos manuscritos e cartas que constituem documentos de fé e de culto do cristianismo. Por causa de sua fé e pregação, Cipriano, que nessa época já era bispo, foi perseguido pelo Império Décio no ano de 258, foi preso, processado e sentenciado à morte. Foi considerado também um mártir da igreja e também foi santificado, mas com uma história muito diferente de São Cipriano de Antioquia. Pois é, pessoal, então essa é a história aí do livro e mais conhecido São Cipriano da Capa Preta. Espero que vocês gostaram, deixe seu like, comenta aqui e até o próximo vídeo.